Boa noite a todos. Eu vou aguardar só mais alguns minutinhos, 2 minutinhos, para a gente começar, tá bom? Ok. Ok. Bom, muito boa noite para todos que estão aqui presentes. A gente, com muito orgulho, que nós abrimos o Aviva Diálogos este ano, né, neste mês de janeiro, com a Thaisa Rezende. Meu nome é Fabiana Radomili, sou diretora pedagógica das unidades Aviva, aqui de São Paulo. Gostaria de, primeiro, agradecer a presença da Thaisa, o convite que ela aceitou, nosso. Dizer que esse encontro na Aviva, ele acontece já tem alguns anos, são 5 anos, esse é o nosso 5º ano de Aviva Diálogos, em que a gente tenta promover um espaço de troca entre as famílias Aviva sobre temas relacionados ao desenvolvimento infantil, né? Todos nós temos aqui um objetivo a trocar, que é o desenvolvimento das crianças. Então, a gente vai começar esse Aviva Diálogos com o tema hoje muito interessante, né? Ele se chama Como o Brincar Criativo pode nos ajudar com os conflitos cotidianos. E a nossa convidada, então, é a Thaisa Rezende Souza, autora do livro O Brincar Criativo, Contribuições da Psicanálise e da Educação. A Thaisa, ela é psicóloga clínica, faz atendimento presencial ou online, doutora em psicologia, mãe do Davi, aluno do grupo 4, e mãe do Matheus, também do grupo 2, da unidade Brooklyn. Então, Thaisa, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua presença, a sua participação. Eu tenho alguns recadinhos, antes de já passar a palavra, Thais, acho legal a gente eu já passar, e aí, ao longo da conversa também, eu vou também retomando esses recados. Uhum. Bom, primeiro a gente tem o sorteio deste livro que nós vamos fazer. Esse sorteio será feito ao final, então, quando encerrarmos a chamada aqui, eu vou fazer o sorteio e ele será divulgado nos stories da Aviva. Então, logo depois dessa chamada, fiquem atentos ao nosso story no Instagram, tá bom? E aí vocês vão ver quem vai ganhar, né, este livro. E aí eu vou usar o nome das pessoas que estão na chamada para fazer esse sorteio. Então, ao longo da conversa de hoje, eu vou coletando esses nomes para a gente fazer o sorteio, tá bom? Então, não saiam aí da chamada para concorrer a esse livro. Além desse sorteio, a Thaisa disponibilizou alguns exemplares nas unidades. Caso alguém tenha algum interesse, procure a secretária da escola para verificar como é possível fazer essa aquisição. E o último recado é dizer que esse encontro ele é feito, né, por
profissionais de diferentes áreas, e muitos são pais da escola, assim como a Thaisa. Então, faço aqui o convite, tanto para as pessoas da comunidade, a Viva, ou não, mas quem gostaria de participar desse encontro, né, como um palestrante, como alguém que traz algum estudo, alguma área de atuação no trabalho, que contribua, né, com o desenvolvimento infantil, informações interessantes, por favor, eu vou disponibilizar também um link aqui para a gente coletar esses interessados. Tudo bem? Então, Thaisa, fique à vontade. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, viu, Fabi? Acho que foi um ótimo encontro aí, né? Até para contextualizar como é que eu cheguei aqui, né? Com essa parceria na Aviva, né? A gente veio para São Paulo em setembro do ano passado, então estamos bem frescos aqui. E os meninos começaram na escola em outubro. E foi um acolhimento muito bom que a gente teve, né? Não só meus meninos, mas a gente também, né? Como família, a gente se sentiu muito acolhido numa cidade completamente estranha, né? A gente já tinha vindo a passeio, mas nunca para morar. Então, eu agradeço muito aí essa parceria, né? Eu acho que tem mesmo essa relação de proximidade da escola com as famílias. E é um espaço que eu admiro muito, então, para mim é uma honra estar aqui. E é um tema que é muito caro para mim, né? Como é que esse brincar criativo pode ajudar com os conflitos cotidianos. Aí estou com um livro aqui que vai ser sorteado no final. E eu quero começar falando que eu não vou trazer nada de tão extraordinário. Eu quero contar que é algo que está presente no nosso dia a dia, né? E teve um aquecimento prévio na escola, né? Uma brincadeira com as garrafas PET. O que a gente poderia criar a partir daquele material ali, né? Então, eram palitinhos, canetinhas, fitas. O que a gente cria a partir do nada, né? Eu trago esse conceito do brincar criativo juntando mesmo a questão do brincar e da criatividade. Ao mesmo tempo que eu brinco, eu crio, e vice-versa. E aí eu não estou falando aqui de coisas assim, obras artísticas, coisas que estão muito longe do cotidiano, que parece que a gente não consegue. Eu estou falando aqui de uma criatividade que tem a ver até com criar alguma coisa a partir do que tem na geladeira. O que eu vou comer a partir do que me restou, né? Vou fazer um mexido, vou fazer uma torta, vou fazer uma lasanha. O que eu vou fazer com isso daqui? Então, a gente cria o tempo todo. A gente cria no dia a dia. E aí, esse é um convite, como eu fiz no videozinho de chamada, né, da escola, para a gente parar um pouquinho, né? Um momentinho de pausa, que eu acho que aqui em São Paulo, sobretudo, né? Parece que a gente está sempre atrasado, sempre correndo atrás de muita coisa, como se fosse o coelhinho da Alice, né? Sempre em busca ali de alguma coisa, como se a gente estivesse perdendo tempo, né? Atrasados, enfim. E aí aqui eu quero que a gente pare um pouquinho, a gente respire, a gente volte a alguns anos da nossa infância. Eu quero perguntar para vocês o que vocês lembram? Quais são as memórias da infância? Do que vocês mais gostavam de brincar quando vocês eram criança? E aí vocês podem ficar à vontade para compartilhar no chat ou para abrir a câmera e falar, né? A gente fez um aquecimentozinho no Instagram e apareceram muitas coisas. A principal delas foi casa da avó, né? Então, infância tem cheiro de casa de vó, né? De brincar no quintal, brincar na rua, festas de família, andar de bike, brincar no barro. Ali, ó, a Aline adorava brincar de escolinha, eu também, eu conto isso no livro. A Priscila, cabanas, casinha amarelinha. Muita gente trouxe também enrolar coxinha com a avó, coisas mais específicas, macarronada com o pai, brincar de boneca, brincar na chuva. A Esther colocou o térreo do prédio, esconde-esconde. E aí foi tão gostoso esse exercício para eu também voltar, né? O que eu gostava tanto de brincar? A Alessandra, escolinha e banco, porque meu pai trabalhava no banco. A Rúbia na rua, com as amigas.
A Cláudia adorava brincar de elástico. Mais uma brincar de elástico. Também apareceu férias na praia com a família, carimbada, né, que chama de queimada também, futebol, enfim. São muitas memórias que a gente pode ir retomando, e também quantas memórias a gente está construindo com as crianças, né, no presente. A gente volta para um passado para lembrar tudo que a gente viveu, e agora a gente está construindo essas memórias com as nossas crianças, né, enquanto pais, enquanto professores, enquanto avós. E aí eu quero fazer alguns convites para vocês, assim, além dessas memórias, né? Pode ir colocando aí, quem quiser. E também, a qualquer momento, vocês podem me interromper, tá? É uma roda de conversa mesmo, um bate-papo. Pode acenar aí, que a gente vai conversando. Eu começo o livro justamente com essas memórias da minha infância, que quando eu comecei a escrever, né, eu tive essa dificuldade de como começar um livro. E aí eu trouxe essas memórias da minha infância na casa dos meus avós, que eu ficava lá com meu irmão mais novo até a gente ir para a escola. Eu fui para a escola com mais ou menos 3 anos. Mas mesmo na escola, eu ficava meio período na escola e ia muito para a casa deles. A Débora adorava brincar de garrafão, polícia e ladrão com os amigos, vizinhos. E na casa da minha avó tinha um quintal enorme. E quando a gente é criança, parece que as coisas são bem maiores do que elas realmente são. Então, na minha cabeça, era uma casa muito gigante. Tinha um pé de jabuticaba, mamão, mexerica. A gente brincava muito no pé de jabuticaba, subia, descia. Eu dava aula para galinha, para as galinhas que meu avô criava. E aí, talvez isso conta também, né? Que eu adoro dar aula. Agora eu não estou em sala de aula, mas adoro também ser professora. E aí, essas experiências da infância, elas vão nos constituindo, né? Vão tornando a mãe que a gente é hoje, o pai, a professora, enfim, o ser humano que a gente é. E aí, como a Fabi já trouxe, né? Eu sou mãe de 2 meninos, o Davi de 4 e o Matheus de 2. E eles não têm um quintal muito grande, a gente mora em apartamento. Também não tem um convívio diário com os avós, assim como eu ficava com a minha avó. Muito menos um contato próximo com as galinhas, como eu tinha. Mas eu acho que esse brincar criativo, ele pode continuar acontecendo, seja num quintal grande, com galinha, ou num apartamento. E aí, o que a gente precisa para brincar, né? A gente precisa de um encontro, de uma ligação, de estar ali com o outro. E aí, preparando, né, esse momento aqui, eu até conversei com uma amiga, ela falou, quando a gente para ouvir as crianças mesmo, é tão bom, né? Porque às vezes a gente está ali e a gente não está. A criança está ali falando, está brincando, e a gente está só de corpo presente, está pensando em 1000 coisas, né, que a gente tem que fazer, 1000 tarefas para cumprir. Quando o celular apita, a gente vai ver o que aconteceu. Então, muita coisa que pode dispersar desse momento. Então, a gente precisa estar ali, né, vividamente com o outro, para que essa experiência possa ocorrer. O meu primeiro convite é a gente ampliar a noção do infantil, que eu acho que o infantil é algo que perpassa a nossa vida. A infância passa como uma fase do desenvolvimento humano, mas o infantil, ele pode permanecer. Entendendo esse infantil como uma condição do humano, de reconhecer que a gente não sabe tudo ainda, né? Eu acho que a maternidade nos coloca num lugar de vulnerabilidade aí, então a gente não sabe mesmo, às vezes acolher o conflito, acolher o choro, a gente não sabe o que fazer na situação. Mas também é uma abertura para o novo, né? Há tantas chances de desenvolvimento ali. Então, crianças, adolescentes e adultos têm essa capacidade de se desenvolver, de criar, de sonhar, de brincar em diversas esferas. Sabe quando a gente vai aprender um idioma novo, que a gente não sabe nada? Então, é tudo novo. A gente está nessa postura de aprendiz mesmo. E de querer entender aquele idioma, né? Então, da gente querer também entender essas crianças, nessa postura de abertura para o novo, de aprendizado e de reconhecimento que a gente não é dono da razão sempre, né? Temos, sim, maturidades diferentes, estamos em fases de desenvolvimento diferente, mas esse brincar pode estar presente. E aí é um segundo convite que eu faço, né?
nós adultos não precisamos parar de brincar. É um brincar que se transforma, seja com palavras, seja com conflitos do trabalho, pode ter uma leveza, né? Pode ter um manejo aí, um jogo de cintura para a gente saber lidar com as questões. E eu brinco, né, que é como uma bagagem mesmo, que a gente vai carregando, né? Então a gente passa pela infância, passa pela adolescência, chega na idade adulta e vai trazendo essas bagagens com a gente. Tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já experienciou, conta muito do que a gente é, né? Então a gente brinca a partir daquilo que a gente consegue. A gente resolve esses conflitos do cotidiano também do jeito que a gente consegue. Então, para mim, né, o meu convite, a minha militância assim, no livro, é que esse brincar extrapola a fase da infância. E não é um brincar com brinquedos, né? É um brincar com a vida. É o viver criativo e esse brincar criativo. Pode ser com gestos, né? Enfim, essa experiência cotidiana. Eu trago também que o brincar ele é uma forma de amar. E o amar ele é um processo, né? A gente não nasce amando. Quando o meu primeiro filho nasceu, eu fiquei preocupada, né? Que eu falei, nossa, achei que sininhos tocariam, muitas coisas aconteceriam, né? E não, amor de filho também é um processo, também é uma troca, também é uma construção, né? Amor entre professor e aluno, né? Todos em esferas diferentes. O terceiro convite que eu trago para vocês é para que a gente esteja de fato disponível enquanto brinca. O meu filho mais velho, né, o Davi, ele costuma me dar uns puxões de orelha, que ele já conversa melhor, né? O Matheus também se comunica, mas assim, a linguagem social é o Davi. Ele fala para mim, mamãe, ou brinca direito, ou não brinca. Ou quando eu tô muito no celular, mamãe, deixa o celular e vamos brincar. Então, ele já me dá esses toques, quando ele vê que eu tô muito fora ali, né, daquele momento. Não tô me entregando. Às vezes eu até tento deixar o celular sem internet para ficar com eles, para ver se eu não me distraio tanto, enfim, algumas estratégias. Mas, ao mesmo tempo, eu quero colocar que a gente precisa também reconhecer e validar nossos sentimentos, né? Que às vezes a gente está muito cansada e às vezes a gente não está disponível para esse brincar criativo. Até esse aquecimento que foi feito na escola, né, das brincadeiras com as garrafas, da gente criar coisas juntos, eu encontrei com algumas mães, né, na porta da escola. E ela falou, ai, Thaís, tem hora que eu tô muito cansada mesmo, assim, que eu não quero, enfim, tem dia que eu tô muito disposta, mas tem dia que eu não tô. E isso é muito importante também, né, a gente reconhecer esse cansaço e colocar isso para as crianças, olha, agora a mamãe não tá conseguindo brincar, né, do jeito que você merece. Dá um tempo para a mamãe, depois a mamãe volta. Nomear esses sentimentos, né, nossos e das crianças. E o tempo todo, né, a gente foi trazendo esse convite aqui com o desenho de uma pipa, né, seja no convite que tá lá no Instagram ou nos stories, né, que a gente fez. E eu sempre lembro dessa metáfora da pipa, né, que como algumas reflexões da parentalidade mesmo. A Thaís compartilhando. A minha neném de 1 ano e 7 tira o celular da minha mão para eu olhar e brincar com ela. Sim. Super comum. Eu até no Instagram coloquei, assim, quando o Davi me deu esse puxão de orelha, eu falei, com certeza eu não sou a única a levar esse puxão de orelha, né? E aí as pessoas foram compartilhando. E o que mais apareceu foi essa questão do celular. Mamãe, sai do celular, vovó, sai do celular, ou tia, sai do celular, enfim. É o contexto, né, que a gente vive, eu entendo também, e as crianças também entendem, né, percebem. Sobre a metáfora da pipa, eu acho que a gente tem que criar formas divertidas para a gente estar no mundo. E as crianças nos convidam isso o tempo todo. Para que a gente consiga alcançar voos longos e seguros, né? Então, eu brinco que é uma linha mesmo, e as crianças de início precisam da nossa ajuda, de um ambiente acolhedor, de um ambiente facilitador, para que ela possa, aos poucos, né, ir preparando esse voo
vai engatinhando, vai andando para poder voar. A Rosana levantou a mão, já te passo a palavra aí, Rô. Uma linha firme e segura, ela permite esses bons voos, né? Essa coragem de vai. E também eu faço referência às nossas próprias pipas. Talvez um pouco rasgadinha, um pouco com remendo, mas são nossas, né? Somos tantos e somos um. Então, eu sou a Thaisa, mãe das crianças, estou aqui conversando com vocês. Num bar eu me comporto de outra forma. Enfim, mas continuo sendo eu, né? Com essa linha da pipa, né? Que foi permitido, que alguém já segurou para mim antes, né? Para que eu pudesse voar. Agora eu seguro das crianças, eu acho, e aí eu me refiro aqui não só à mãe, né? Aos pais, aos educadores. Acho que a Rosana saiu, ela tinha levantado a mão, mas acho que ela saiu. Vamos ver se ela volta. E aí, para mim, um desafio vários desafios, né, na maternidade, mas um desafio que se coloca quase que diariamente é que os meninos brincam o tempo todo. Então, tudo é brincadeira. E às vezes eu estou muito cansada mesmo, indisposta, não estou afim. E aí, às vezes, eu me permito, assim, me afastar um pouco, dar uma respirada, tomar uma água, tentar explicar para eles, né, sobre esse cansaço, sobre as coisas que a mamãe fez ao longo do dia, ainda que eles estejam me solicitando para estar ali. E eu compartilho esse relato no livro, né? Eu reconheço que em alguns momentos eu quero não estar com eles, eu quero fazer outras coisas. E não quero brincar do que eles estão me propondo. E eu acho que isso também é um respeito aí às nossas limitações. Porque brincar sem vontade, sem estar disponível, né, parece ruim para os dois lados. E aí, claro que eu me sinto mal por não ser a mãe perfeita, né, por não estar nesse lugar aí de atender sempre as necessidades, os desejos deles. E é justamente aí que um psicanalista inglês muito importante, que me inspira muito, que é o Winnicott, eu trago muitas contribuições dele da psicanálise no meu livro. Ele fala que nós somos mães suficientemente boas, não perfeitas, né? E também professores suficientemente bons, que falhamos, e essas falhas são importantes aí no processo de desenvolvimento dessas crianças, né? Então, aí me dá um acalento, né? Eu não preciso estar sempre nesse lugar, né, de preenchimento, de tentar suprir toda hora o que os meninos estão me solicitando, porque eu também sou humana, né? Então, essa questão de ser suficientemente boa é porque é um encontro entre seres humanos. E seres humanos falham, né? A Vanessa aí adora o Winnicott. Também adoro muito e me inspiro muito no trabalho dele. Acho que tem muitas contribuições aí. E aí, enfim, como é que a gente cria soluções criativas, né, para os conflitos cotidianos, que esse é o tema do nosso encontro aqui, né, do Diálogos. O quarto convite que eu faço é da gente aproximar os conceitos do brincar e da criatividade. Que, para mim, a criatividade é um colorido que a gente coloca no cotidiano. A Rúbia gostou aí do termo. É um termo super de Winnicott, esse, né? Ele fala primeiro de ambiente suficientemente bom, né? E de mãe suficientemente boa, ou da importância desse ambiente, né? Quando eu trago a metáfora da pipa, é dessa, de um ambiente seguro, de um ambiente acolhedor, né? A gente, como mãe, de início, é tudo para aquele bebê, precisa ser, né? Mas aos poucos, o Winnicott traz isso, que a gente vai se tornando desnecessária, né? Por mais dolorido que isso seja para a mãe, né? Nossa, a criança já não precisa mais de mim para isso. O Davi não me dá tchau mais para ficar na escola. Eu que fico, tchau, filho, te amo, né? O mais velho. O Matheus ainda dá um chorinho para ficar. E aí eu também adoro esse conceito, que eu acho que traz muito dessa questão humana mesmo. Por isso que eu trouxe de início, né? Eu não vou falar coisas extraordinárias aqui, né? Eu estou falando coisas cotidianas, reconhecendo o que de fundamentalmente humano existe, né? E aí essa questão da criatividade como um colorido que a gente coloca na vida, eu adoro as dinâmicas da
da Aviva, né, com as crianças, assim, de não trabalhar com desenhos já prontos, né, as crianças que criam, e de respeitar o tempo da criança, né, meus meninos não gostam muito de desenhar, eles gostam de outras atividades, e isso é super respeitado, né. E aí eu fico imaginando, né, assim, a gente podendo escolher as nossas tintas, as nossas telas, rotineiramente, nossas próprias decorações, fazendo muita arte, como a gente fala para as crianças, né, a criança fez arte agora. E como isso é incrível, né? Realmente, as crianças criam e brincam o tempo todo. Para mim, o mais difícil é na hora da comida, sabe? Que às vezes eu tô ali, hoje mesmo, né? Foi a pressa. Eles tinham que comer, tomar banho, sair com o meu marido para eu conseguir estar aqui. E a pressa é minha, não deles, né? Então, eles têm o tempo deles de comer, de tomar banho, de ficar com o papai, né? 7 horas não precisa conectar, tipo, e daí, né? Eles estão ali vivendo, brincando, criando, se divertindo com aquilo dali. E aí, também inspirada em Winnicott, essa criatividade é relacionada com a possibilidade de ver tudo como se fosse a primeira vez. Winnicott brincava muito, ele falava, eu sei que é o mesmo relógio que eu estou olhando, mas às vezes eu estou olhando de uma experiência diferente, então é um outro olhar que eu dou para aquele relógio, mesmo sendo o mesmo objeto. É como se fosse um encantamento e uma surpresa. Como uma criança que repara em cada detalhe. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas assim, quando eu vou na padaria sozinha, eu gasto 5 minutos, porque a padaria é do lado da minha casa. Quando eu vou com os meninos, eu posso demorar tipo meia hora, porque eles reparam em tudo. Mamãe, a pedrinha molhada, porque choveu, não estava assim ontem. Olha a formiguinha, olha esse cachorro, olha o carro, olha isso, olha aquilo. Então é muito isso, assim, que como se fosse esse olhar curioso e surpreso da criança, mas que não tem necessariamente a ver só com a idade cronológica, né? Esse processo está ligado com o viver criativo e com o sentimento de ser você mesmo, né? Então, como é que a gente continua desempenhando tantos papéis e sendo a gente mesmo, né? Uma linha da pipa ali, né? Uma única linha que vai por tantos voos. Enfim, eu acho que esse olhar da criança é uma riqueza de detalhe que às vezes a gente não repara. E o que o Winnicott traz como um sinal de alerta é que o sintoma de uma vida não criativa é o sentimento de que nada importa, de que nada tem significado, um sentimento de futilidade, que seria um cuidado, né, para a gente não cair tanto no automático, né, fazer só porque faz e não sabe nem porque está fazendo. E aí o meu quinto convite, a Rúbia colocou, adoro essa atenção plena deles em tudo que fazemos, meditação, mindfulness para ter. Eles têm muito a ensinar para a gente, sim, muito mesmo. E se a gente está disposto a aprender, né, é uma troca maravilhosa que acontece. E aí, meu quinto convite aqui é para a gente repensar e reconstruir essas relações no cotidiano. E aí eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Não é um passo de mágicas. As experiências precisam ter esse significado, né? Permitindo esse brincar criativo, para não cair nesse sentimento de futilidade. E aí, como eu trouxe, né, eu acho que todos nós aqui ocupamos funções de educadores em diferentes espaços. E a gente precisa se afetar com essa experiência, né? Envolvendo os aspectos emocionais, cognitivos, físicos, políticos, sociais, enfim, viver dá um trabalho, né? Mesmo sendo muito gostoso. Às vezes demora para a gente ver o resultado, né? Às vezes a gente tem pressa, ai, que fofo. Pareceu uma criança aqui. Oiê! E às vezes também. Oi! Oi, Léo! Oi, Luana! E às vezes o resultado também é diferente do que a gente espera, né? E como é que a gente acolhe isso? No último capítulo do livro, especificamente, eu trago as reflexões sobre a maternidade. Entendendo a maternidade, a maternagem, essa experiência, como uma vivência de afeto mesmo, de desejo de cuidado. São diferentes sentimentos que vão além da condição biológica de gerar uma criança.
Então, envolve um processo de escolha de amar e de ser mãe, considerando todos os paradoxos existentes. A brincadeira das crianças é como uma expressão de sua autenticidade, a Aline colocando, né? Nós adultos, às vezes, perdemos essa autenticidade para conseguir desempenhar tantos papéis, realmente. E é isso que eu vejo, né? Que para as crianças, elas estão vivendo, elas estão brincando, elas estão criando super natural, né? E a gente, sim, a gente tem outras funções, né? A gente tem coisas para entregar, tem metas no trabalho, preocupação com as crianças, né? Com saúde, com mil coisas, coisas de casa, enfim. Mas acho que é esse exercício, né? Como é que a gente recupera, como é que a gente não perde essa capacidade de brincar e de criar, né? Mesmo sabendo que somos os adultos da relação, né? Eles são as crianças, nós somos os adultos. Tem sim diferenças. Mas, assim, não precisa ser algo tão diferente, né? Uma ruptura, né? Pode ter uma linha de existência aí. O Winnicott traz muito disso, esse sentimento de existência como uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então, a nossa vida tá valendo a pena ser vivida junto com as crianças? E se alguém quiser compartilhar, fica à vontade aí, tá? No chat ou falando mesmo. Como é que a gente desempenha esse tantão de papel e permanece você mesmo, né? Como é que a gente consegue permanecer a gente mesmo? Eu acho que um reconhecimento muito importante é que a gente precisa de ajuda. A gente não dá conta de tudo, mesmo, né? Mesmo querendo. Quando a gente está muito cansada, exausta, sobrecarregada, parece que a gente não consegue, né? Ser uma boa mãe ou uma mãe suficientemente boa. E aí é importante esse reconhecimento, né? De que a gente não sabe de tudo mesmo, a gente não dá conta de tudo. É a Vanessa colocando, né? Rede de apoio é vida. E para a gente aqui em São Paulo, a rede de apoio é a escola, principalmente, que a gente não tem família aqui, né? Então, quando é um apoio muito grande, né? Por isso que eu falo que é importante a gente escolher a dedo mesmo a escola que a gente coloca as crianças, para que a gente confie mesmo, para que eu consiga deixar os meninos lá e trabalhar tranquila. Não ficar pensando, né? Será que comeu? Será que dormiu? Será que fez isso? Né? Então, ter esse espaço mesmo de alternância, né? Acho que é muito importante a criança estar com pai e mãe, mas também é muito importante as ausências, né? Por isso a alternância, presença e ausência. Acho que a gente também precisa reconhecer aí que, como qualquer outro ser humano, a gente precisa de um tempinho para a gente mesmo, né? Que seja para fazer nada, para descansar, para repousar, para elaborar tanta coisa que a gente vive, né? Falar sobre outros assuntos, assim, que vão além do maternar, né? Ou do estar em sala de aula com as crianças. Essas também são maneiras de cuidar da gente e do outro, né? Porque para a gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Senão a gente despeja coisa na criança que não tem nada a ver com ela, né? Quando a gente vê, ficou nervosa com a criança e nem era com a criança, era por causa de outro motivo. E da gente validar esses sentimentos, né? Eu sempre coloco isso, precisa ser divertido para as crianças, mas também para a gente. Que as crianças, elas conseguem essa vida divertida, né? Com muito mais facilidade que a gente. Então, também tem que ser prazeroso, né? Nesse encontro aí. E aí eu tento me lembrar que tudo é um processo, né? O parto é um processo, a amamentação, a introdução alimentar, o desmame, o desfraude, a criança comer sozinha, tomar banho sozinha, adaptação com a chegada de outro bebê, nada é da noite para o dia, né? Não tem mágica, tem presença e tem ausência. E às vezes a gente tem pressa, né? Ai, tô doida para eles comerem sozinho logo. Como é que a gente estimula essa autonomia, mas como é que a gente também está sendo esse ambiente seguro, né? Para que a criança consiga voar longe aí com essa pipa, né? Com essa linha bem firme e segura. Reconhecer também que é uma conquista de cada vez. E a gente precisa se, assim, vibrar e se alegrar com cada uma delas, né? Que tudo é um processo mesmo, né? E aí, um exercício quase que desafiador mesmo e cotidiano da gente não comparar,
né? Que cada experiência, seja de maternidade, paternidade ou em sala de aula, é única, né? Mesmo sabendo que a gente tem inúmeras tentações de comparação, né? Ah, o fulano tem a mesma idade, faz isso, o ciclano, né? E a cada dia eu vejo que a gente, adulto, brinca a partir daquele recurso que a gente tem, da maneira que a gente consegue. A questão é estar ali, né? Estar disponível, estar entregue, mergulhar na experiência mesmo. Inclusive para errar e para aprender com esses erros. Eu acho que a maternidade, a parentalidade, né? E o processo educacional, eles nos colocam num lugar de vulnerabilidade mesmo. Então, eu sou uma pessoa organizada, mas eu era muito mais planejada, organizada. Aí os meninos nasceram e muitas vezes eu não consigo cumprir com aquilo que eu planejei, né? Eu tento assim, deixa eu organizar um pouquinho aqui e ali, mas é cada dia uma surpresa, uma coisa nova, um movimento novo, uma necessidade nova. As demandas, elas são muito intensas, né? Eu vejo como os meninos me solicitam de jeitos diferentes, né? E às vezes eu preciso colocar isso, né? Ontem o Matheus estava mais choezinho, então, Davi, acho que seu irmão está precisando um pouquinho mais de atenção hoje, né? Vamos tentar, ele está mais sensível. Mas por que ele está sensível, né? Vamos tentar entender, vamos tentar acolher isso. Às vezes é a mamãe que está mais choezinha, né? Às vezes é o papai, às vezes é o Davi. Então, vamos tentar acolher esses sentimentos. Não é todo dia que a gente está 100%, né? Então, a cada dia é essa surpresa, esse não saber. E como é que a gente se coloca, né? A gente finge que sabe ou a gente está ali disponível para aprender, né? O que não sabe. Então, eu enfatizo muito a necessidade de uma postura humilde mesmo. De ter hora que fala, não estou dando conta, sabe? Alguém me ajuda? Ou então, não estou sabendo lidar com essa questão. Colocar até isso para os meninos, né? Nossa, tá muito difícil para a mamãe agora que eu não estou sabendo lidar, gente. Espera, vamos respirar um pouco. O Davi mesmo já aprendeu. Às vezes ele vê que eu estou muito nervosa, ele fala, calma, respira. E vai me trazendo, né, de volta, assim, que normal, né, a gente ficar exaltada, nervosa, querendo chorar, querendo sumir. Mas para que a gente possa aprender nesse processo, né, aprender com os outros. Sejam com outros adultos, com outras crianças, sabendo que é muito fundamental esses momentos de respiro e de pausa, inclusive para entender melhor o que a gente está sentindo e como que a gente está lidando com isso, já que as crianças percebem, né, essas situações. Não sei como que é aí, mas aqui, quando eu não estou bem, parece que tudo vira de perna para o ar. E aí, acaba que fica mais complicado do que já estava, né? Então, esses reconhecimentos, essas pausas, esse opa, espera, ou então deixa eu me afastar um pouquinho, deixa eu tentar entender, deixa eu tomar um fôlego, né? Como quando a gente está nadando, né? A gente nada e precisa tirar a cabeça da piscina para respirar um pouquinho, para depois voltar a nadar. E aí, né, lembrando como é que a gente começou esse bate-papo das nossas memórias da infância, essas memórias, elas nos constituem, né? Às vezes elas não estão presentes, às vezes a gente precisa se esforçar para lembrar, né? O que eu gostava de fazer mesmo quando eu era criança? O que eu mais gostava de brincar? Até com as crianças, né? Quando a gente vai brincando, a gente vai lembrando, nossa, eu fazia isso. Ou brincadeiras, né, de antigamente, que a gente ensina para as crianças, né? Que são contextos muito diferentes do que a gente viveu, do que elas estão vivendo. E aí queria colocar isso como reflexão mesmo, né, para encerrar minha fala, né, abrir esse espaço para vocês colocarem também, de como é que a gente está criando as memórias da infância das nossas crianças. E como que a gente revisita a nossa e cria tantas outras, né? A gente também vai criando outras memórias. E aí, essa proposta que eu trago é para a gente continuar brincando, né? Com os conflitos do cotidiano, parece paradoxal, né? Parece que não é sério, mas brincar é coisa séria, né? É coisa complexa. Para que a gente continue brincando aí, trazendo uma leveza para esse cotidiano. A Stephanie aqui. Aqui estamos na adaptação, com um bebê novo na rotina. Agora o meu bebê com 3 meses, percebo a minha filha de 4 anos, dando sinal de ciúmes, fazendo algumas coisas para dizer que ela também está aqui. Esse papo é muito importante, pois muitas de nós passamos por esse processo de aprender a lidar com um novo membro da família. Sim, com certeza, assim.
aqui também, o Matheus nasceu, o Davi tinha 2 anos e 5, né? E aí eu ficava pensando, nossa, eu nunca mais vou ser só do Davi, né? Mãe só do Davi. E a gente tenta, né, se dividir em 1000. Eu pensava, parece que eu nunca estou 100% para nenhum deles. Mas eu acho que a gente nunca está 100% para nada, assim, né? A gente sempre, na verdade, assim, a gente tenta estar ali inteiramente, mas também tem coisas que tomam a atenção da criança, mesmo sendo filho único, né? E aí me compartilho, assim, desse sentimento seu, viu, Stephanie? Te entendo, porque é uma adaptação para todo mundo, não só para sua filha de 4 anos, né? Então, é um bebê que chegou, que está sendo acolhido de várias maneiras, né? Então, é um ambiente que está recebendo esse bebê. E isso desperta mesmo muitos sentimentos aí. Hoje o Davi consegue colocar, mamãe, o Matheus é o meu melhor presente. Ainda que eles disputem brinquedo, às vezes briga, às vezes rola um querer bater no outro, tem tudo disso, né? De relação de irmão. E aí, quando eu reconheci isso, sabe? Olha, eu não sou a mãe perfeita mesmo, independente de quantos filhos eu tenho, eu acho que isso acalma, sabe? A gente pode reconhecer que erra, que é difícil, que tem desafio, mas que a gente segue, né? O Winnicott traz muito isso, a importância da gente seguir, né? A gente sobreviver a tantas questões que acontecem, né? Em sala de aula também, com múltiplas demandas, né? De tantas crianças, das famílias das crianças, enfim, muita coisa que acontece. Enfim, eu acho que é um desafio e o que eu quero trazer para vocês é isso, para que a gente continue brincando, para que a gente continue refletindo, tendo momentos de roda, assim, né, de conversa, de compartilhar sentimentos, que eu acho que isso ajuda muito, assim. Professores, né, que precisam de espaço para falar também sobre angústias, mães, pais, né, porque o conflito existe. O conflito é inerente ao humano, né? Então, como é que a gente dá um contorno aí, um formato bom para ele, né? Como é que esse conflito se manifesta de um jeito saudável e não destrutivo, né? Acho que esse é o desafio diário mesmo. Gabriela agradecendo, eu que agradeço aqui. Mais ou menos isso era isso que eu queria trazer. E eu acho que a questão da pandemia também, né, que até comentei com a Fabi, né, deu uma modificada na nossa vida, né, então, assim, acho que a gente nunca imaginou que viveria algo nesse sentido, né, as escolas fecharam, a gente ficou em isolamento, para a gente se proteger, a gente tinha que estar longe do outro, e aí, para mim, foi muito difícil, assim, ficar explicando para as crianças, né, racionalmente, até que a gente foi brincando com aquilo dali. Então, as bagunças foram muito mais permitidas em casa. Eles criavam, né, castelos, praias com sofá, tapete. Enfim, eu acho que foi isso que vocês foram compartilhando no chat também, que as crianças ensinam muito, né? A gente precisa estar disposta mesmo a aprender, a ouvir, né? Até coloquei um quadrozinho no Instagram hoje, né? Se alguém tinha alguma curiosidade e tal. E aí o que foi aparecendo foi isso: como é que a gente consegue escutar as crianças enquanto elas brincam, né? Como é que a gente consegue entender tanta coisa do mundo delas pelo brincar, já que elas brincam o tempo todo, né? E aí, para mim, o brincar não é um modo de expressão característico apenas das crianças, né? Ele pode extrapolar aí para outras fases, para outras esferas. E é isso. Se alguém quiser colocar alguma questão. Era isso que eu ia falar agora, Thaís. Se alguém quiser abrir o microfone, comentar algo específico da sua dinâmica familiar, dividir algum ponto aqui conosco, com vontade. A Vanessa aqui está falando: muito obrigada pelo conteúdo, acho fundamental esses diálogos, pois demonstra que estamos todos no mesmo barco, isso mesmo. Com muita resiliência e diálogo, somos mais fortes.
E a Natália, você indica algum ou alguns livros de simples compreensão sobre o desenvolvimento infantil? Olha, fazendo alguma propaganda do meu livro, eu trago um pouco algumas dessas questões sobre o brincar, mas não é um livro específico, assim, de fases do desenvolvimento. E aí, Natália, depois você me chama aqui ou lá no Instagram, que aí eu tento me lembrar e te falo, tá? Algum livro mais específico sobre isso. Bem. Thaís, obrigado, super empático. Mariane, Fernanda, a pandemia me ensinou muito a ouvir as crianças, entender no olhar o momento que estavam ficando entediadas, ou quais brincadeiras que sabia que iria ter mais tempo de entretenimento. Isso foi me ajudando a programar o dia, né? Eu acho que a pandemia trouxe muita coisa ruim, né? Inegavelmente, mas também trouxe coisas boas, né? Da gente estar mais próximo das crianças, tentar entender isso mesmo, né? A própria questão das birras, né? Assim, que a gente adulto chama como birra, né? Mas que na verdade é uma forma da criança comunicar alguma coisa ali, né? Alguma coisa que a gente não está conseguindo entender. O Lucas, ele é meu irmão. Temos muito a aprender com as crianças, revelam diariamente questões que precisamos evoluir. Sim, Fernanda, a pandemia trouxe coisas ruins e boas, né? Com certeza. Uhum. Bom, eu vou repetir os recados do início, então agradeço a participação de todos. Nós temos aqui, a Thaisa disponibilizou um livro, né, para fazermos um sorteio. Então, ao longo aqui da nossa conversa, eu fui anotando os nomes. Assim que a gente finalizar esse encontro, faremos o sorteio e a gente vai divulgá-lo nos stories da Aviva, no Instagram. E eu estou vendo aqui a Débora perguntando, né, sobre o livro, onde compra. Débora, a Thaisa também disponibilizou alguns exemplares e eles estão nas unidades, com a secretária de cada unidade, então oriento que você, se você for mãe da Aviva, procure a unidade para fazer essa aquisição. Se não, aí pode ser direto com você, Thaisa? Isso, eu vou colocar o meu Instagram aqui no chat. Isso. Que aí vocês me seguem também, caso não sejam mãe da Aviva ou não consigam, enfim, esse contato por lá, né? Que eu disponibilizei os livros em todas as unidades Isso. da Aviva. O livro ele custa R$ 50 e o pagamento é Pix, né? Então, tudo hoje em dia é um Pix. A Débora trabalha lá. Ótimo. E aí, caso alguém aqui não seja da Aviva, o livro é direto comigo para adquirir. Aí só me chamar lá no Instagram. No meu Instagram também tem o link que vai direto para o WhatsApp, que a gente combina. Bem. Obrigada, gente, pelos feedbacks bons aqui. Fiquei muito feliz. Então, obrigada, Thaisa, por inaugurar aí o Aviva Diálogos de 2022. Volto também a fazer convite, caso alguém tenha interesse em participar de um Aviva Diálogos como palestrante, fique à vontade para nos procurar. Oi, Fernando. Oi, Helena. Helena é amiga do Davi, né? O Davi tá com saudade de você. Oi, Rúbia. Oi, Vanessa. Muito bom, gostoso. Bom, obrigada, desejo uma boa noite para todos e aguardem o nosso sorteio. Até daqui a pouquinho. Obrigada. Thaís, a Luana pediu para agradecer a sua participação, ela teve que sair um pouquinho antes que o Léo
machucou um pouquinho ali no Sim, sofá, estava chorando. entendo. Agradece a Thaisa por mim. Obrigada, eu que adorei, gente. Muito bom. Tá bom. Vou acompanhar lá no Instagram agora, viu? Estou aqui com a roleta pronta. Tá bom.